TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Olá, amigos e amigas do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um Conversa com Halum. Como sempre, convidados especiais com currículos valorosos. E não é diferente hoje com o meu amigo Ulanes Passos Rios. Ulanes é físico, é funcionário público de carreira e tem alguns hobbies na vida. E um deles é de uma coisa maravilhosa, é de fazer churrasco. Ele diz que nem gosta de comer, gosta de fazer e servir os amigos. E nós não poderíamos deixar de bater um papo aqui com o Ulanes. Ulanes, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço, César, o convite aí. Para mim é muito bacana participar aqui do seu programa, né? Vamos lá, vamos bater um papo aí. Vamos falar da vida dos outros, não? Vamos. Vamos? Então vamos começar falando da sua. Físico, pouca gente aqui no Tocantins sabe que você é físico. Você é extremamente conhecido, né? É tocantinense da Gema, lá de Paraíso do Tocantins. E pouca gente sabe que você é físico. É porque é uma profissão que não é muito comum, né? Quando eu escolhi fazer, eu tinha um propósito na época, fui fazer faculdade em Goiânia, então eu tinha esse desejo de fazer essa profissão. E acabou que eu me desenvolvi bem na profissão, porque na própria universidade eu descobri outros ramos que eu nem conhecia ainda dessa profissão antes mesmo de entrar. E acabei desenvolvendo o lado da física aplicada à saúde, né? E aí foi nisso que eu acabei voltando para o Tocantins, né? Depois de formado, já para trabalhar no Serviço Público Estadual na Secretaria de Saúde, nessa área. Quer dizer que essas máquinas poderosas aí de tomografia, ressonância, tudo isso aí o físico tem alguma participação? São equipamentos que só funcionam porque tem princípios físicos que foram descobertos e foram aplicados à saúde, né? Então, são equipamentos que utilizam de princípios físicos para gerar um resultado para a saúde, seja um resultado de diagnóstico, seja um resultado de tratamento. Então, a gente tem no estado várias instalações, né, que utilizam desses equipamentos, igual o senhor falou, tomografias, né? A gente tem também aparelhos que são para o tratamento de câncer, né, que são os aceleradores lineares, que faz tratamento de radioterapia. Muita gente aí hoje no Tocantins é atendido aqui com tratamento de radioterapia, que é o quê? Um aparelho que emite radiação, né, e essa radiação é utilizada em benefício da pessoa, ou seja, a radiação é utilizada para matar a célula cancerosa e curar e eliminar aquele tumor ali. Então tá bom. Ulanes, mas eu particularmente sou seu amigo há muitos anos, te conheço há muitos anos, não sabia que você era físico. Então, eu fico feliz. Então é uma profissão que você gosta, né? Exatamente. Embora já tenha alguns anos, já que eu fiz agora em setembro 21 anos de Secretaria de Saúde, né? Já tem alguns anos que eu estou mais na parte da gestão mesmo do que exatamente na área técnica para a qual eu desenvolvi. Eu tinha um irmão que dizia o seguinte, ele brigava com a mulher dele, falava, olha, eu boto 2 funcionárias em casa, chega aqui, o trem tá sujo, a comida não presta e tal, eu não quero que você cozinhe, que você lava não, mas você tem que saber mandar. Então, se você tem uns técnicos lá que cuidam desses aparelhos todos, tem que ter alguém que sabe para poder mandar, não é não? A gente desenvolve um trabalho lá, eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo, tive várias equipes já, porque a gente acaba trabalhando em várias áreas da saúde. Então, mas tem um timaço lá que faz o possível e impossível para entregar um resultado para a população, né? Então tá bom. Pois é, Ulanes. E aí, de vez em quando tem aqueles pedidinhos dos amigos, ô Ulanes, tá precisando arrumar uma consulta para um amigo aí e tal. Você fala, não, moço, o mês aqui é com física. Como é que é isso? Não, é porque assim, a gente tem um estado que é muito carente e a população precisa realmente do SUS.
E também tem as pessoas que têm a ligação com a gente aí e que acaba ficando sabendo de um caso ou outro que precisa de uma atençãozinha maior ali, porque às vezes não conseguiu, a própria pessoa é desinformada, não sabe onde ir. E a gente sempre Acaba ajudando. dá esse suporte também, né? Eu sempre digo assim, Lares, olha, aqui no Tocantins é diferente dos outros estados. Estado pequeno, população ainda pequena. Então, todo mundo, uns conhecem aos outros, pelo nome, pelo sobrenome, filho de quem que é e o que faz. É Então, isso aí. aqui nós temos que andar direitinho. É, Não é assim? é desse jeito. Eu sempre dou muito esse exemplo quando eu ando pelo interior e tudo, falo, mas você conhece todo mundo e tal. Não, mas aqui no Tocantins é assim, nós que somos daqui, estamos aqui desde o início desse estado, aliás, eu estou antes de ser Tocantins, né? Então, tem essa ligação. E acaba que as pessoas usam mesmo, né? Mas isso faz bem, sabe? Porque às vezes a pessoa que está sofrendo lá de fora, às vezes um ombro Exatamente. ajuda muito até no tratamento, Exatamente. não é? É isso aí. Lanes, mas você gosta do que faz, é um profissional conceituado, muito conhecido, muito amigo, gosta de um futebolzinho, Gosto de futebol, de assistir. Não jogo mais não, já joguei, mas hoje eu não jogo mais não. gosta de ver o Flamengo, né? O Flamengo. Você estava sofrido esses dias e tudo, aí o Flamengo ganhou do meu Botafogo, aí você ficou todo assanhado. Pois é. Começou a me mandar, né, postagem e tal. Falei, mas rapaz, mesmo o juiz ajudando, e mesmo assim ele ainda está animado. Que coisa boa. Pois é. O povo está falando que o juiz roubou nada, né? Rapaz? Não, Porque não, foi normal. Só foi um impedimento naquele gol e um empurrão no outro. Não, eu não vi esse lance. Tá bom. Ô, Lanes, mas vamos lá. Eu te convidei aqui para esse podcast, um pouco para o povo te conhecer, sua profissão. Todo mundo sabe quem é o Lanes, mas eu tenho certeza que 90% da população tocantinense não sabia que o Lanes era físico. É isso aí, tá sabendo agora. Está sabendo agora você está divulgado. Que você trabalha na Secretaria de Saúde, todo mundo sabe, e que é um profissional altamente respeitado. Obrigado. Mas você tem outras coisas que eu já vi e que me despertou a curiosidade. Você tem um apetite bom, é? Apetite bom, paladar apurado. Ah, é? Apetite bom, paladar apurado. É, desse jeito. É desse Vai jeito. treinando, né? Você vai apurando. E aí você tem um gosto pela carne bovina. A gente, aqui no norte de Goiás e depois Tocantins, né? A gente sempre teve muita facilidade de ter proteína animal, né? Porque no interior sempre é mais barato e tal. Então, desde menino, a gente é muito criado na carne e tal. Então, acaba que a gente fica mais voltado para esse lado aí da proteína, né? A proteína, ela é um alimento extremamente saboroso, extremamente atrativo, né, para o ser humano. Só não é quando ela é escassa, mas para nós aqui a gente tem muito acesso à proteína. Então, desde menino, sempre gostei muito de carne. Olha o Lanes, rapaz, Olha aí. olha aí, assando uma carnezinha. Isso aí Bom, já- e aí você começou a aprender a fazer cortes. Então, uns 10 anos atrás, eu não sabia fazer churrasco, não. Fazia ali alguma coisa ali, dizia que... Pensava que fazia, né? Mas, na verdade, não era um bom churrasco. Mas aí eu despertei para poder melhorar, aprimorar essa prática, já que eu gostava muito. Eu gostava de comer churrasco, mas também eu gosto de fazer. Eu sou um cara que eu gosto de gastronomia. E aí eu comecei a aprimorar as técnicas, estudar a carne, estudar os cortes, estudar o jeito de fazer, visitar locais onde você tem uma grande experiência gastronômica, no caso de churrasco. Então, às vezes eu faço uma viagem para ir num lugar que tem uma grande experiência ali para você experimentar, né, em termos de carne, de gastronomia. E aí eu fui aprimorando. Hoje a gente, digamos assim, 10 anos depois, eu posso dizer que hoje eu sou um assador profissional. Posso dizer isso. Mas tudo é treino, né? Lanes, eu te convidei para a gente fazer um programa, Mundo Agro, Sim. que é um programa que eu apresento, que o povo diz que é o meu xodó, né, e o Mundo Agro. É um bom programa. E a gente é um programa que roda lá na TV Jovem Record.
todo domingo às 9 da manhã, e eu te convidei para a gente fazer um programa desse, assando carne, degustando e tal, no Mundo Agro. Isso aí o nosso público vai ter que esperar por lá. Hoje nós viemos só para bater um papo, fazer um aquecimento. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Que esses dias eu fui numa propriedade rural gravar o Mundo Agro, e o rapaz, a gente estava falando sobre uma raça bovina e tudo, e ele quis fazer um churrasco com a carne daquele gado que ele cria. E ele fez, e a gente saboreando ali o churrasco e falando da carne do ponto, uma coisa, outra. E quando aquele programa foi ao ar, umas 2, 3 horas após, alguns amigos meus começaram mandando mensagem, que legal e tal, e essa carne. E teve um que ligou e colocando assim, 2 pedaços grandes assim do bife ancho, da raça Angus, bonito, com marmoreio bonito, Sim. botando na churrasqueira, falou assim, estou aqui em casa para fazer um churrasco aqui para o almoço, mas eu não sei fazer, vou colocar a carne aqui, não sei o que vai dar, mas eu vou fazer. E eu já percebi que tem amigos que a esposa dele chega e fala assim, bem que a gente podia assar uma carne hoje. E o cara passa uma dificuldade para acender o fogo, ele não dá conta de colocar o fogo no carvão. Então, eu acho que é importante, né, a gente mostrar isso, porque o fato de fazer bem, acho que aprimora até o paladar, né? Eu costumo dizer o seguinte, o churrasco é a alimentação mais democrática que existe. Você pode até pensar muito aí e achar outra, mas para mim o churrasco é a mais democrática. Por quê? Porque o churrasco você atende todas as classes. Você tem como fazer um churrasco para atender, se você é pobre ou se você é rico, você tem como fazer um churrasco na sua casa. Você tendo uma brasa boa, você tendo uma carne bem escolhida. E a carne bem escolhida que eu falo não é a carne cara. É você ir no açougue, pegar uma carne fresca, um corte que o cara limpou ele bem limpado, fez ali uma carne já para você levar para a grelha. E acertar o ponto. E o ponto, existe uma disputa em relação ao ponto, porque é lógico, tem 10 pessoas, cada um quer mal passada, o outro quer ao ponto, o outro quer bem passada. Tem a sogra que só come esturricada, né? A sogra. Carne de sogra é sempre esturricada. A minha, ela... Mas a carvão quase. Mas a sua sogra come no começo do churrasco ou no fim? Porque no fim a sobra é esturricada. É no final, porque é a última a ficar pronta. É a última a ficar pronta? Então é o seguinte, então você consegue hoje fazer um churrasco, você tendo esses 3 elementos. Uma boa brasa, uma carne bem escolhida e você acertar o ponto. E o mais difícil desses aí é você acertar o ponto. Quando eu digo acertar o ponto, é porque cada corte ele tem um ponto que valoriza mais ele. Então nós estávamos falando aqui do ancho, do bife ancho. O bife ancho chama ancho na Argentina, né? No Brasil é o contrafilé, que todo mundo conhece, com a capa da costela. Então, o ancho, ele é um corte que, se for do Nelore, por exemplo, que é uma carne que já não tem um marmoreio igual a do Angus, né? Já não é uma gordura entremeada, é uma gordura, ela faz aquela capa por fora, mas não entremeia muito. Então, ele te impõe uma dificuldade maior de você fazer uma carne que saia no ponto, macia, né? Saborosa, suculenta. Porque o churrasco tem que ter uma carne suculenta. Tem que ser a carne, ela tem que ser suculenta. Existe a brasa, ela serve para você fazer a tosta da carne por fora e ela ficar suculenta por dentro. A gente chama de reação de Maillard, que é aquela dourada que a carne dá por fora. Aquilo ali é uma reação química da carne, quando ela recebe o calor da brasa, e ela ganha aquela forma dourada, tostada, e aquilo ali traz o sabor. Aquilo traz o sabor do churrasco. Porque, ainda mais se for carvão, que é o melhor elemento que a gente tem para fazer o churrasco, é o carvão. Mas ela por dentro, ela não pode ficar tostada, ela tem que ficar suculenta. Então, a maior dificuldade para o churrasco hoje, ainda mais com esses cortes mais novos,
que tem no Brasil de uns tempos para cá, igual o bife ancho, é você acertar o ponto. Tá, mas nós vamos falar sobre isso, porque a televisão é assim, sabe? É trem danado. Eu sempre falo para as pessoas aqui, 1 minuto debaixo d'água é tempo demais. 1 minuto na televisão passa rápido. Nosso primeiro bloco já se foi. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Certo. Nós voltamos daqui a pouquinho. Aí você vai me explicar mais essa história do ponto, se a carne está crua, se está bem passada, como é que eu vou fazer o corte dessa carne. Nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Mas certo. Aguarde aí, nós vamos falar isso no próximo bloco. Conversa com Halum.